Neste vídeo você vai aprender o passo a passo do corte da costura desta belíssima blusa de malha com gola alta ou cacharel, gola rolê, você que define como quer chamar, e mangas 7/8. Se você quiser aprender o passo a passo do traçado do molde, é só assistir o vídeo, cujo link vai ficar na descrição deste vídeo aqui. Então vamos lá para o passo a passo do corte e costura? Eu vou começar a cortar minha blusa de malha com gola alta ou cacharel e mangas 7/8. Mas antes de iniciar o corte, eu quero especificar aqui a quantidade de malha que eu vou usar. Eu tenho aqui 90 centímetros de malha canelada. Essa quantidade de malha é suficiente para mim, porque eu sou pequena, eu visto P. Mas, para você ter certeza da quantidade necessária para o seu tamanho, pega a fita métrica e meça o comprimento da sua blusa, frente e costas. A minha aqui no caso está dando cerca de 60 centímetros. Como eu sou pequena, eu consigo cortar tanto frente como costas e também as mangas usando a largura do tecido. Você vai avaliar se dá para você cortar frente, costas e as mangas usando a largura do tecido. 60 centímetros, portanto, será suficiente. Aí você soma o que você vai precisar para cortar frente, costas e mangas com o que você necessita para cortar a gola cacharel ou a gola alta. Eu preciso de 26 centímetros. Como 60 centímetros é suficiente para eu cortar frente, costas e as mangas, eu somo 60 centímetros com 26 centímetros, que dá 86. Então, é suficiente para mim. E agora eu vou começar o corte da blusa. Lembrando que eu vou cortar frente e costas na dobra da malha. Então, cortei frente. Vou mostrar como que ficou. Aqui fica dessa maneira. Olha, ela fica estreitinha porque ela estica. E agora eu vou cortar as costas. Vou cortar a parte das costas e posicionei o molde desta maneira para aproveitar o máximo de malha possível. Também coloquei aqui na dobra do tecido, ou na dobra da malha, né? Que aqui é uma malha. Cortei as costas. Vou cortar as mangas e, por último, a gola. Irei cortar as mangas, aí eu dobrei aqui o tecido no meio, no sentido do comprimento, para eu poder cortar logo as duas mangas, ok? Vai ficar a continha mesmo aqui, olha, eu vou até ter que diminuir um pouquinho a minha manga, só um pouquinho. Aqui eu venho reto, ó, porque eu quero fazer o acabamento. Depois eu faço isso, inclino a tesoura. Cortei as duas mangas. Como eu falei, ficou um pouquinho menor do que o tamanho do molde, mas muito pouco. Como ela estica, esse tamanho aqui é o suficiente. Eu posso fazer o acabamento da barra com 1 centímetro apenas, ao invés de 2 ou 1,5 centímetros. E o que sobrou aqui, eu vou usar para cortar a gola. Vai ficar meio complicado porque sobrou pouco tecido. Caso eu não consiga cortar a minha gola na largura que eu quero, aí eu diminuo a largura. Mas vai dar, ó. Vai dar a conta para cortar a minha gola. A conta mesmo. Vou posicionar direitinho aqui e já eu volto com esse conteúdo gravado. Vou só alfinetar, porque senão leva muito tempo aí no vídeo alfinetando. Gravar agora o corte da gola. Tá na dobra aqui do tecido. Eu não alinhei a dobra do tecido com essa parte do papel, mas tanto faz colocar um lado ou outro na dobra do tecido, do papel aqui do molde. Dá no mesmo. Agora que eu cortei todas as partes da blusa, eu vou para o passo a passo da costura. E a primeira coisa que eu vou fazer é costurar aqui os ombros. Eu vou fazer essa costura na overlock. Obviamente que eu vou tirar os alfinetes. Eu coloquei aqui só para vocês visualizarem. Eu coloquei aqui direito com direito
da malha, frente e costas. Aí vou fazer uma costura com overlock aqui. Se houver necessidade, depois eu faço uma costura com um ponto reto, ajustando o ponto da máquina, né, que é a minha máquina doméstica, para que ele não arrebente no momento em que eu vestir a peça. Aí depois de costurar os ombros, eu vou para a gola. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a gola, vou colocar também direito com direito, dessa forma aqui, e vou passar uma costura reta aqui. Aí depois que eu costurar, eu vou poder dobrar, depois de costurada, ela vai estar costurada assim. Aí eu vou poder dobrar e aplicar no decote. Aqui eu tenho uma dobra, aí depois de aplicada no decote, eu vou poder dobrar uma segunda vez. Ela vai ficar dessa forma no decote. Certo? Então é isso que eu vou fazer agora e após realizados esses procedimentos, eu volto para mostrar como foi que ficou. Já costurei os ombros e também já fechei a gola. E ela já está aplicada aqui no decote da blusa. Isso aqui foi tudo que eu retirei da gola. Só para vocês terem uma ideia, porque ela ficou larga. Então, eu poderia ter usado a redução de 20%. Eu usei 15% porque fiquei com medo da minha malha não esticar o suficiente para passar pela cabeça, mas esticaria, porque eu tirei mais de 4 centímetros em cada uma das laterais da gola. E agora, depois de aplicada aqui, ela já está dobradinha. Olha, tá dobrada no meio. Eu vou fazer a costura overlock, prendendo aqui a gola no decote. Aí depois de aplicada, ela vai ficar assim. Aqui é frente e aqui é costas. E ela vai passar pela minha cabeça direitinho. Eu fiz a prova, depois que eu fechei a gola, unindo uma lateral com a outra, no sentido da largura, da altura da gola, aí eu experimentei. Foi quando eu percebi que ela ficou larga demais. Ficou fazendo muito tecido no meu pescoço. Aí você vai refilando também, retirando o excesso de malha, caso você perceba que a sua gola ficou muito larga. É melhor sobrar tecido do que faltar. Vou passar a costura overlock e venho aqui para mostrar como foi que ficou, depois da aplicação da gola. Após realizar a costura, aqui, aplicando a gola no decote, é assim que fica. A gola é uma gola caixa-réu com 2 dobras do tecido. Olha, essa aqui é a primeira dobra do tecido. Aqui eu tenho direito e avesso. A gola fica assim. Aí dobra uma segunda vez, ela fica dessa forma. Ela ficou perfeita no meu pescoço. Entrou direitinho pela cabeça. E o que eu vou fazer agora é aplicar as mangas nas cavas da blusa. Eu vou pegar aqui uma das mangas, vou marcar o meio da manga, fazer essa marcação. Pode ser com uma tesoura e pode ser com um lápis giz. Vou colocar aqui o lápis giz, bem aqui. Aí eu tenho que colocar direito com direito. Deixa eu marcar aqui do lado direito. Aqui é o lado direito, então eu vou marcar aqui. Direito com direito. Pronto, aqui é o lado direito, meio da manga que eu marquei. Aí eu vou pegar, vou olhar aqui onde é que é a frente. Pronto, essa aqui é a parte da frente da manga, que eu marquei também com o lápis giz, e aqui é a parte das costas. Aqui eu tenho as costas, olha, da blusa. Eu sei que é as costas por conta desse detalhe aqui no meio da gola, que eu coloquei centralizada aqui com meio costas. Alinhada com meio costas, na verdade. Então, pego aqui o meio da manga, alinho com a costura do ombro e alfineto. Então, eu tô colocando direito com direito. Direito da manga com direito da blusa. E saio alfinetando, sem repuxar a malha. Eu não posso repuxar a malha. Eu tenho que deixar a malha acomodada sem repuxar.
Ela vai encaixar direitinho, sem precisar repuxar. Encaixou direitinho, sem a necessidade de ficar puxando. Aí eu vou alfinetar esse outro lado aqui, que é a parte das costas. Olha, tudo encaixado direitinho. Aí o mesmo que eu fiz nesse lado aqui, eu vou fazer do outro lado. E vou fazer a costura de união, lá na minha máquina overlock. Você pode fazer um ponto aqui zigue-zague, pode até usar também a costura reta, desde que você deixe a tensão da linha mais folgadinha, né, para não apertar muito, senão o ponto quebra. E pode também fazer essa costura com ponto elástico, se a sua máquina possuir esse recurso de ponto elástico, ok? Então, vou fazer, como eu disse, o alfinetamento da manga na outra cava e vou para a máquina overlock. Aí eu volto aqui para mostrar como ficou. Aí só depois é que eu poderei fechar as laterais. E após aplicar gola e mangas na blusa, é esse o resultado. Aqui eu tenho um lado da blusa com a manga aplicada e aqui o outro lado. A blusa está ficando linda, perfeita. E o que está faltando é fechar as laterais da blusa, para só depois realizar os acabamentos das mangas e da barra aqui da blusa. Então, para fechar a lateral é muito simples, é só colocar direito com direito. A peça tem que ficar assim pelo avesso para a realização da costura. A lima aqui, costura de união aqui da manga na cava da blusa, eu alinho costura com costura, fica aqui abaixo da axila, para ficar tudo batendo direitinho. E depois eu posso sair alfinetando toda a lateral. E o que eu fiz desse lado, vou fazer do outro lado. Depois passo as costuras laterais, começando da manga até a barra ou começando da barra até a manga. Não importa aí o sentido. O que é importante aqui é a realização das costuras laterais. Isso é que é importante. Mas se você vai começar da manga até a barra ou da barra até a manga, isso aí fica a critério pessoal, certo? Então, vou lá na máquina fazer as costuras laterais. Aí depois eu volto para mostrar como ficou e vou explicar como é que eu vou fazer os acabamentos. Os acabamentos aqui no punho e da barra da blusa. Minha blusa já está praticamente concluída. Eu estou amando o resultado, já experimentei, ficou perfeita. Ela não ficou muito apertada, ficou justa, mas não tinindo. Ficou até com uma certa folguinha de vestibilidade. Eu amei mesmo o resultado após vestir a peça. E o que está faltando agora é apenas o acabamento aqui nas mangas e também na barra. E como é que eu vou fazer o acabamento? Eu vou fazer o acabamento com a costura reta mesmo. Só que eu ajustei algumas ferramentas aí da minha máquina. Ajustei a tensão, coloquei em 2, uma tensão da linha. A largura do ponto eu deixei em 5 e o comprimento do ponto 3, para que o ponto fique bem flexível e não corra o risco de quebrar. Foi esse o ajuste que eu fiz na minha máquina. Aí, dependendo da sua máquina, você faz aí o ajuste que for mais conveniente. Então, eu vou passar a costura reta aqui, dobrar e passar a costura reta nas mangas e vou dobrar e passar a costura reta também aqui. Não há necessidade de fazer acabamento com overlock, muito menos com zigue-zague.
Posso simplesmente dobrar e fazer o acabamento, porque a malha não desfia como os tecidos planos. Mas se você quiser, você passa uma costura overlock. Eu não vou passar, vou fazer logo a costura reta, só dobrar e fazer a costura reta, certo? Vou lá na máquina fazer isso e depois eu volto aqui para mostrar. Caso você queira fazer esse acabamento com agulha dupla, dá para você também fazer. Coloca uma agulha dupla e fica aquele acabamento semelhante ao da galoneira. Uma costura paralela à outra. É porque eu estou sem a agulha dupla aqui. Se eu tivesse uma agulha dupla aqui, eu iria fazer esse acabamento com a costura reta, usando a agulha dupla, para ficar uma costura paralela à outra. Como eu não tenho, no momento, vou fazer com a agulha comum mesmo. Vou lá e daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado final. Eu concluí o projeto de costura da minha blusa de malha, com gola cacharel, gola alta, gola rolê, são sinônimos, com mangas 7/8. Amei o resultado, a blusa ficou perfeita, o caimento ficou assim maravilhoso, graças obviamente ao traçado do molde, com a redução das minhas medidas, realizadas de maneira adequada, conforme o nível ou grau de elasticidade da minha malha. Então foi esse o resultado, tudo impecável, amei. Aqui eu tenho a gola, que é uma gola bem alta, por quê? Porque eu pretendo dobrar assim, a minha gola cacharel. E vai ficar dessa maneira no meu pescoço, dobradinha. O acabamento das mangas e também da barra ficaram assim perfeitos. Caso você tenha apenas uma máquina com um ponto reto, olha, você pode fazer o acabamento da sua blusa de malha e até as costuras de fechamento você também pode fazer com a máquina com ponto reto. É só você ajustar a tensão da linha, a largura e o comprimento do ponto, de maneira que a malha estique sem o ponto quebrar, certo? Tudo bem retinho. Caso você tenha dificuldade de realizar uma costura retilínea numa malha, você pode alinhavar. O alinhavo é o grande aliado da costureira. Então você pode alinhavar sem problema. Vai facilitar se você é uma costureira iniciante. Aqui o outro lado também, olha. A malha estica e o ponto não quebra. Costuras retilíneas. Alguns pedacinhos de linha ainda. Na barra também ficou assim, perfeito o acabamento, as costuras bem retinhas. Isso aqui é que confere qualidade e agrega valor à peça. Foi uma blusa feita apenas com uma máquina overlock para fechamento e uma máquina reta, com a costura, né, reta para os acabamentos. E eu simplesmente estou satisfeitíssima com o resultado. E eu espero que você fique satisfeita tanto quanto eu com o seu projeto de modelagem, corte e costura de uma blusa com gola, cacharel, mangas 7/8 de malha.